É que eu não sei se eu falo ou se eu fico olhando você fazer a tradução. Bem, vamos começar com o tradicional leitura da nossa nominata aqui. Primeiro eu quero cumprimentar a minha querida companheira, mulher, namorada e parceira Janja. Quero cumprimentar o companheiro Márcio Macedo e cumprimentar, Márcio, pela tua dedicação, pela tua inspiração. Toda vez que tem um ato com movimento social, o Márcio parece um pintinho no lixo, de tão contente, de tão alegre. E é essa alegria que motiva ele a ajudar as coisas a acontecer. Quero cumprimentar a companheira Simone Tebet e dizer, Simone, que você é uma grata surpresa no governo. E quando eu convidei você é porque eu não gosto de trabalhar só com iguais. Eu gosto que em todas as áreas tenha um pouco de debate, um pouco de divergência, porque é no debate que a gente consegue construir aquilo que pode ser melhor para todos. Eu sei que a economia é possivelmente a parte mais difícil de um governo, da prefeitura, do governo estadual, do governo municipal, da mesma forma que a economia é a parte mais difícil na nossa casa. Na nossa casa, a gente fica pensando que é diferente, mas todo mundo que trabalha recebe salário no final do mês. E quando recebe salário no final do mês, tem que sentar na mesa e saber o que tem que pagar, o que tem que comprar, e se vai atender ou não aquilo que os filhos, que a mulher deseja, a mulher saber o que o marido deseja, ou seja, o fato concreto é que a gente faz o orçamento da gente todo mês. E fazer o orçamento da União é a mesma coisa, você tem um monte de arrecadação, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e você tem que decidir para que lado que você vai distribuir ele, em que condições. Sempre sabendo que a gente tem que levar em conta a correlação de força, que é o resultado das eleições. Nós gostaríamos de ter eleito do nosso grupo 380 deputados. Não elegemos. Paciência, precisamos pensar em trabalhar para em outra eleição eleger mais. Nesse momento, nós temos que aprender aquilo que vocês aprendem na vida, no movimento social, a negociar. E negociar não com os iguais, porque os iguais têm a obrigação de fazer aquilo que a gente quer, mas negociar com os contrários, aqueles que são contra. Tem gente que acha ruim negociação, mas quando o governo manda um projeto de lei ou uma medida provisória para o Congresso Nacional, o deputado não é obrigado, se ele não é do partido do governo ou da base do governo, a aceitar aquilo que o presidente põe. Ele pode querer outra coisa. E é normal que ele queira outra coisa. E é normal que ele queira negociar. E é normal que, se a gente quiser aprovar, a gente tem que negociar. Todo mundo sabe disso aqui, nesse movimento aqui. Sabe, quem está no movimento já negociou com o prefeito por causa de invasão de terreno, com casa por causa de invasão de casa, sabe, por terra por causa de invasão de terra, por fábrica, por invasão de fábrica. Todo mundo aqui já negociou. Então você sabe que a vida democrática é um exercício que nós estamos nesse ato de hoje, fazendo uma novidade nesse país. Isso aqui é o começo de uma caminhada para ver se a gente vai conseguir fazer o verdadeiro orçamento participativo nesse país, com a participação de muita gente espalhada por todo o território nacional. E esse vai ser um começo exitoso. E vocês podem ficar certos que, quando apresentar a proposta no Congresso Nacional, vai ter discurso de gente dizendo que a gente está afrontando o Congresso Nacional, que a gente não quer respeitar o Congresso Nacional, e a gente vai ter que contar por que nós estamos fazendo isso aqui. É importante, antes de eu seguir lendo a minha nominata,
que vocês levem em conta o seguinte: é importante que a gente valorize muito a rede social e o movimento social aprenda a criar a rede social para que a gente possa se comunicar com aqueles que nós estamos representando sem precisar só da imprensa oficial. Hoje, essa é a vantagem da internet, que tem um lado que causa muita mentira, muito dissabor, muita encrenca, sabe? Às vezes muito ódio, mas tem o outro lado que é a possibilidade da interação entre os seres humanos do bem e conversar coisas que interessam para a gente. Então é importante que vocês saibam que vocês serão instrumentos também de divulgação das coisas boas que a gente conseguir fazer no PPA ou das coisas que a gente não conseguir fazer. Mas é importante que vocês não fiquem esperando que o Márcio e a Simone façam. É importante vocês saberem que o que está acontecendo hoje aqui é que está sendo dado ao povo brasileiro o direito de ser igual. O direito de ser igual. O direito de dizer sim e dizer não. O direito de concordar e de não concordar. Não apenas em pensamento, mas em reuniões, em palestras, em discussões, que vocês possam até mudar uma decisão que a Simone propõe ou uma decisão que o Márcio proponha. É um jogo para valer. Agora, esse jogo para valer tem que ser levado a sério. As pessoas têm que participar. As pessoas têm que querer participar. Por isso, eu quero ser muito honesto com vocês. Se alguém não quiser participar, é melhor procurar o Márcio e falar: Márcio, eu não vou aguentar, vai me encher o saco, eu vou dar um lugar para outro. O que é importante é que vocês sejam os agentes da história desse país. O sujeito da história são vocês. Tá? Por isso é que eu estou valorizando muito esse dia de hoje. Porque é um dia sui generis nesse Brasil. Nunca antes na história do Brasil houve isso. Nunca antes na história do Brasil houve isso. Quero agradecer ao companheiro Rui Costa. Você sabe que a tarefa do ministro-chefe da Casa Civil é quase que o papel de primeiro-ministro, ou seja, é fazer as coisas que eu não posso fazer, ou fazer as coisas quando eu não estou aqui, ou fazer as coisas, sabe, que eu não sei fazer. Ele tem que saber fazer, eu tenho que aprender a fazer para as coisas darem certo. Quero compreender o companheiro dos transportes, Jorge Santoro, que está substituindo aqui o nosso companheiro Renan. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Camilo Santana. Aqui tem uma coisa séria na educação. Eu vou falar isso porque uma menina me entregou um papel ali, revogar o ensino médio. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso porque eu não gosto de coisa atravessada entre nós. Nós tivemos uma comissão de transição que decidiu que a gente ia dar continuidade à política do ensino médio. Isso foi decidido na comissão de transição, que eu nem participo e nem participei. Tá? Depois começou um processo, sabe, uma discussão se a gente ia revogar, se não ia revogar. E o que nós decidimos? Montar uma comissão com todas as entidades para a gente discutir qual é a melhor saída para a gente aperfeiçoar o nosso ensino médio. É isso que nós vamos fazer, discutir com as entidades. Não é apenas revogar sem ter nada para colocar no lugar. É muito sério o que aconteceu com o ensino médio nesse país e, portanto, nós temos que tratar com a maior seriedade e, por isso, eu quero te dar os parabéns, Camilo, pela postura de chamar as entidades, de conversar com as entidades e de tocar o barco para frente. A companheira Margarete Menezes, a nossa cantora, nós nunca tivemos uma cantora da envergadura da Margarete ministra. Nunca tivemos. Eu espero que cada pessoa que ela receber no ministério, ela despache cantando.
sabe? Aí vai se transformar efetivamente na melhor ministra da Cultura que esse país já teve. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Marinho. O Marinho é desnecessário apresentar, porque o Marinho é meu companheiro desde os anos 78, quando a gente fazia as greves no ABC. Então, o Marinho voltou a ser ministro do Trabalho, tem uma tarefa importante de tentar criar uma outra relação entre capital e trabalho a partir desse trabalho maluco, sabe, que as pessoas trabalham sem patrão. Então, o Marinho tem que criar um novo mundo do trabalho, discutindo com os sindicatos, discutindo com as centrais sindicais, discutindo com os trabalhadores, discutindo com os empresários. Não é uma tarefa fácil. Eu estou indo para a Espanha, inclusive, convidei o Marinho para ir para a Espanha, porque lá tem uma vice-presidenta que é ministra do Trabalho, que ela conseguiu criar uma relação de trabalho entre os aplicativos e os trabalhadores de aplicativos, seus empresários, inclusive, com os trabalhadores tendo acesso, sabe, a informações dos algoritmos. É uma coisa nova que nós vamos ter que criar, ver o companheiro Patá, companheiro Juruna, companheira da CUT, vamos ter que quebrar muita cabeça para encontrar uma solução para isso. A nossa companheira Esther, a Esther, que é Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, eu não sei se todos vocês sabem, mas aconteceu uma coisa histórica e também nunca antes na história do Brasil tinha acontecido. A Esther conseguiu, depois de tantos anos com o setor público federal, sem ter acordo com nenhum governo, a Esther conseguiu fazer um acordo com 6 sindicatos que aceitaram por unanimidade a proposta oferecida pela companheira Esther e pelos negociadores. Isso não tinha acontecido ainda nem no outro meu mandato, pois aconteceu agora uma negociação extraordinária que eu não canso de parabenizar a Esther e o pessoal que trabalha com ela. O companheiro João Paulo Capobianco deve estar aqui apresentando a companheira Marina Silva, que não pôde vir nessa reunião. O nosso companheiro Valdez, que é o companheiro da integração, e também ele é responsável por atender o país inteiro quando tem enchente, quando tem desbarrancamento, e tem tido um trabalho extraordinário. Eu quero te parabenizar, Valdez, pelo trabalho e pelo pronto atendimento que você tem feito por esse país afora, e nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Quero cumprimentar o companheiro André de Paula. André de Paula vai ter a primeira tarefa, que é o seguinte: ele é o ministro da Pesca. Você sabe que eles tinham extinguido o ministro da Pesca, eles sempre colocam o ministro da Pesca uma secretaria especial no Ministério da Agricultura. Se peixe nascesse em terra, tudo bem, mas não nasce. Então, ele nasce na água, então nós temos que criar um ministério específico para a pesca. Um país que tem a quantidade de água doce que tem o Brasil, um país que tem uma costa marítima de 8.000 quilômetros, ou seja, por que não tem que ter um Ministério da Pesca? E ele tem uma tarefa. O Palácio do Alvorada tem um lago dentro, e esse lago precisou ser limpo a semana passada para tirar, tinha muita lama, porque tem muito tempo que não se limpa. Tem muita lama, precisou tirar, e limpou, ficou seco. Ontem passaram o cal para matar os bichos que tinha lá ainda, e agora precisa encher de peixe. Então, eu espero que o meu amigo André dê a contribuição, faça uma coleta generosa com múltiplos tipos de peixe, para mim poder passar um sábado pescando um peixinho lá. Eu tinha lá muitos pintados, muito pacu, muito dourado, muita tilápia, muita piraputanga, muito tucunaré. Acontece que eu fiquei 13 anos fora, os peixes sumiram. Então agora é preciso reencher outra vez. A companheira Cida, ministra das Mulheres. Essa é uma coisa que eu queria pedir, sobretudo, sabe, para os homens, mas sobretudo para as mulheres. Ajudar. Nós precisamos configurar
sabe, de que o Ministério da Mulher não é uma invenção do PT, uma invenção do Lula, uma invenção da esquerda. O Ministério da Mulher é uma necessidade de atender a maioria do povo brasileiro que está representada por mulheres. E vocês precisam fazer valer isso. Porque senão a gente não vai acabar com o assédio, com a violência. Aliás, falar em violência é uma coisa importante. Os Emirados Árabes liberou o tal do Brenan, aquele que bate mulher, e a Polícia Federal acho que está indo buscá-lo essa semana para prendê-lo aqui no Brasil. Eu tive nos Emirados essa semana. Se eu soubesse onde é, eu teria ido ele no murro aqui, mas eu achei que ele é mais forte que eu. É melhor a Polícia Federal cuidar disso. A companheira Aniele é outra bela surpresa do nosso governo. Aniele, ministra da Igualdade Racial, nós temos apenas 3 meses de mandato, mas eu acho que, ao terminar o nosso governo, vocês vão ver que a qualidade, sabe, do aprendizado que nós tivemos ao longo desses anos vai ser extraordinário para a atividade da Aniele. Por isso, é um ministério que eu desejo muito, mas muito sucesso, porque a luta contra o preconceito nesse país, porque o preconceito é uma doença feia, uma doença maldosa, e ele está na massa encefálica das pessoas, sabe? Ele está no olhar das pessoas. Então, Nela, você tem uma função excepcional para tentar ajudar a gente a acabar com o preconceito nesse país. A companheira Rita, que está representada aqui, o Silvio Almeida, que será outra surpresa extraordinária. Acho que vocês conhecem o Silvio do mundo intelectual, do mundo do movimento negro, do mundo dos advogados, mas o Silvio Almeida é uma obra-prima que o movimento negro produziu para vir para o nosso governo, tá? Eu tenho certeza que também ele vai fazer um trabalho extraordinário nos direitos humanos. E o nosso companheiro Vinícius de Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da República. A Controladoria tem a função de evitar que haja qualquer malversação no governo, qualquer desvio de verba. Quando a Controladoria tem gente em todos os ministérios do país, portanto, todos os ministérios têm a conta verificada pelo companheiro da Controladoria. Se tiver algum desvio, ele é o primeiro a saber e ele sabe que a gente não pode permitir desvio. Por enquanto, ele está com a função de denunciar o desvio feito pelo Bolsonaro e pelos outros que trabalharam com o Bolsonaro. Vamos ver onde ele vai chegar nessa tarefa. Bem, tem aqui na nossa mesa aqui um companheiro que é especial, que é o companheiro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. O tribunal tem tido um trabalho excepcional. Eu, por exemplo, Bruno, briguei muito com o tribunal quando era presidente. Briguei muito com o tribunal. Agora, eu acho que o tribunal, sabe, está assumindo um papel na história administrativa desse país muito importante. Porque não é só multar, não é só condenar, é tentar evitar que as pessoas cometam erros, é tentar conduzir as pessoas, se conversado antes, para fazer as coisas bem feitas e não ter nenhum problema. Eu acho que o Tribunal de Contas tem no Bruno Dantas uma espécie de pessoa altamente qualificada, e eu sou muito agradecido pelo trabalho que o Bruno tem prestado em tão pouco tempo de governo. Obrigado, espero que o Tribunal de Contas continue crescendo na confiança do povo brasileiro. Bem, o companheiro Séries
Luiz Antunes e o Kleber, que são os conselheiros do Conselho de Participação Social, por meio de quem eu quero cumprimentar todos vocês. Eu ia falar bem, sabe, do Renato Simão, mas o Márcio já falou, eu não vou aqui repetir elogios ao Simão, porque senão ele pensa que vai ser candidato a vereador nas próximas eleições. A companheira Crosimar de Pinho e o Túlio Batista, que são representantes do Fórum Interconselhos, por meio cumprimento todos os companheiros e companheiras. Agora que vai começar o discurso. Agora se prepare. Bem, é que eu na verdade, não queria fazer discurso, eu queria falar de improviso com vocês, mas é que eu ando numa idade em que eu estou muito emocional. Então, eu, para evitar chorar por qualquer coisa, falando bem de vocês, eu vou ler um documento aqui e depois vamos ver o que vai acontecer depois que eu ler o documento. Bem, encontrar todos vocês que representam movimentos e entidades da sociedade civil organizada, para mim, é sempre um motivo de muita alegria. E essa alegria ganha um tom especial no dia de hoje. Aqui estamos debatendo e principalmente construindo o Brasil, que a maioria do nosso povo escolheu nas urnas de outubro do ano passado. Um Brasil capaz de crescer sem deixar ninguém para trás, de gerar emprego e renda em todas as regiões e de beneficiar gente de todas as classes, todas as raças, todas as orientações sexuais e todas as idades. O Brasil que queremos e precisamos expressar no Plano Plurianual 2024, de 2024 a 2027 é grande demais para caber nos palácios e gabinetes de Brasília. Por isso, a gente vai estender às entidades que vocês trabalham, à casa de vocês, ao telefone de vocês, a extensão dos ministérios, para que a gente possa construir esse projeto bem feito. As políticas públicas necessárias para construir esse Brasil são tão amplas e complexas que precisam ser pensadas em conjunto com quem está na luta diária do nosso povo, com as pessoas que conhecem e representam os desafios locais, as diferentes realidades que existem no nosso país. Exatamente por isso, não podemos nos dar o luxo de esperar a sociedade vir até nós para apresentar suas propostas. Pelo contrário, estamos indo aonde o povo está. E este Fórum Interconselhos é apenas a largada do amplo processo participativo que teremos até o mês de julho. Em parceria com os governos estaduais, as prefeituras das capitais e os conselhos nacionais, vamos realizar encontros em cada unidade da federação. Ao mesmo tempo, teremos mecanismos de consulta digitais para ampliar a participação das pessoas e dos movimentos que não puderam comparecer presencialmente às reuniões. Isso não significa que vocês deixem de participar da reunião por causa das reuniões digitais. Ou seja, é importante que vocês estejam presentes, porque a minha experiência política é o seguinte: a gente pode fazer política por jornal, por televisão, por telefone celular, mas a política que vale é aquela da gente tocar um no outro, é aquela da gente olhar um no olho do outro. E é isso que dá interação entre nós. Como resultado desse amplo ciclo de participação, entregaremos ao Congresso Nacional, em agosto, um projeto de plano plurianual que traz em seu espírito um pouco daquilo que já voltamos a ser. Esse é, de novo, um país que alimenta a sua democracia por meio do diálogo. Um país que tem capacidade de planejar e construir um amanhã melhor.
Um país que, sobretudo, tem a força para se reconstruir de modo ainda mais justo e mais igualitário. Queridas companheiras e companheiros, errou feio quem nos últimos anos achou que seria possível governar decentemente sem ter que ouvir a sociedade civil e que, ao se desprezar os espaços de participação, as críticas se calariam, os erros se apagariam e as arbitrariedades sumiriam. A grande verdade é que, felizmente, contamos com uma sociedade civil extraordinária e que fez da diversidade a sua força para estar mais próxima do povo brasileiro, justamente quando o governo anterior virou as costas para ela. Um exemplo disso foi dado pelas entidades representativas do Conselho Nacional de Saúde. Mesmo sem apoio do governo anterior, durante a pandemia do Covid-19, elas conseguiram manter esse espaço como um bastião de luta contra o negacionismo e atuaram decisivamente na mobilização que uniu o Congresso Nacional e o Poder Judiciário para garantir que as vacinas chegassem ao país. É importante a gente pudesse, não sei se tem para distribuir, era importante que nós aprendêssemos a andar com o Zé Gotinha para que a gente pudesse incentivar as pessoas a tomar as vacinas. Do mesmo modo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos não se dobrou às arbitrariedades, denunciou as violações contra os direitos mais fundamentais, os ataques à democracia e o desmonte das políticas de proteção social. Até mesmo a extinção de um espaço de participação não foi suficiente para calar a sociedade. E o que aconteceu com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar? O CONSEA é um bom exemplo disso. As organizações que já haviam participado do CONSEA não se desmobilizaram após ele ser extinto. Pelo contrário, se tornaram ainda mais fortes e atuantes. Essas entidades convocaram a Conferência Popular de Segurança Alimentar. Também atuaram fortemente junto à sociedade durante a pandemia, firmando parcerias para levar comida à mesa das pessoas ou para manter cozinhas solidárias em funcionamento. Esses são apenas alguns exemplos da força e do papel extraordinário das entidades e movimentos da sociedade civil brasileira. Atores que, felizmente, voltam a ter o papel que lhes cabe no dia a dia de um governo efetivamente democrático. Um dos meus primeiros atos como presidente da República foi revogar o decreto irracional que extinguiu uma série de conselhos e de espaços de participação nas políticas públicas. Desde então, já recriamos 5 conselhos nacionais, reformulamos outros 7 e voltamos a dar a devida importância política aos demais conselhos que já estavam previstos em lei e conseguiram sobreviver nos últimos anos. Amigas e amigos, assim como estamos fazendo com o PPA, queremos que as discussões sobre as mais diversas políticas públicas sejam acompanhadas pelo maior número possível de pessoas em todo o Brasil. E vamos fazer isso com a retomada das conferências. Vocês sabem que durante os meus 8 anos, nós fizemos 74 conferências nacionais e nós vamos tentar recuperar as conferências. Se não der para fazer 74, nós vamos fazer o máximo possível, porque quando um governo não sabe de tudo, ele tem que ouvir quem sabe, que é o conjunto da população brasileira. Você está me vendo daí? É porque o nosso coração está batendo no mesmo ritmo, meu amor. Apenas para este ano já estão convocadas 5 conferências nacionais: saúde, saúde mental, direito da criança e do adolescente, cultura, assistência social
e direitos das pessoas com deficiência. Trabalhamos ainda para também iniciar em 2023 as Conferências Nacionais da Juventude e da Segurança Alimentar e Nutricional. A verdade, companheiros e companheiras, é que a verdadeira democracia requer que, a todo tempo, o Estado se torne cada vez mais aberto e permeável às demandas da sociedade. Isso passa pela construção participativa do plano plurianual, pelo fortalecimento dos conselhos e a retomada das conferências. E passa também por mais um dos atos a que assistimos hoje, a posse do Conselho Nacional de Participação Social. Ele agregará aquilo que o Márcio falou, 68 movimentos e entidades da sociedade civil. Esse novo fórum é fruto da intensa experiência participativa que tivemos ainda no Gabinete de Transição, que também contou com um Conselho de Participação integrado por 57 movimentos e entidades. Seus integrantes sugeriram não apenas que o próprio governo federal contasse com uma instância desse tipo, mas também com um sistema de participação social interministerial. Em 31 de janeiro, tive a honra de assinar o decreto que criaram o Conselho e o sistema proposto durante a transição. E sei que este é apenas o começo de um diálogo que se tornará cada vez maior de agora em diante. Como governante, quero e preciso ouvir de vocês, da sociedade, as reais demandas e anseios do nosso povo. Quero e preciso ouvir de vocês as cobranças e as críticas que forem necessárias. Como brasileiro, quero e preciso ouvir de vocês a constante defesa de nosso direito mais importante. E estar seguro de que cada cidadão e cada cidadã do nosso país sempre poderão contar com a gente, com gente como vocês, na defesa de uma sociedade mais justa e de uma vida mais digna. Queridas companheiros e queridos companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês, antes de falar muito obrigado, dizer para vocês que nós temos agora 1.300 e poucos dias. Nós já comemos quase 120 dias do nosso governo. E eu posso dizer para vocês que eu não esperava que a gente tivesse condições de fazer tão rapidamente as coisas que nós já fizemos, e também não esperava que o país estivesse tão quebrado como nós encontramos o país. É indescritível que tudo o que nós criamos em praticamente 13 anos de governo, eles destruíram em 4 anos. É impressionante, isso prova um ditado popular, é muito mais fácil destruir do que construir. A gente, para fazer um prédio, leva meses ou anos. Para destruir um pouco de dinamite, derruba em 1 minuto aquele prédio. Foi o que eles fizeram. Eles conseguiram destruir, achando que nós não votaríamos nós. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. E a razão da nossa volta, eu queria que vocês soubessem. Olha, a razão da nossa volta não tem outra a não ser a gente provar que esse país pode voltar a crescer economicamente, que esse país pode voltar a distribuir renda e riqueza outra vez, que esse país pode voltar a melhorar a educação outra vez, que as pessoas do Brasil vão poder sorrir outra vez, andar de cabeça erguida e ser um povo que tem esperança e acredita naquilo que ele está ajudando a decidir. Eu quero dizer para vocês aquilo que eu disse durante a campanha. Eu tenho 77 anos, não pareço, mas tenho 77 anos. Vocês podem parecer que eu tenho 30, mas eu vou dizer para vocês,
Eu tenho 77, a energia de 30 e a vontade de fazer as coisas, sabe, de um moleque de 10 anos de idade. Eu tenho certeza absoluta. Quando eu vejo na última reunião ministerial, eu disse o seguinte: olha, ministro não existe para dizer que está difícil. Ministro não existe para detectar dificuldade. A gente não vai no médico para pegar apenas o resultado para saber se a gente está doente, o diagnóstico. A gente vai no médico atrás de cura. Pois bem, nós ganhamos as eleições, não foi para reclamar e ficar xingando o Bolsonaro. Nós ganhamos as eleições para dar ao povo brasileiro a dignidade que ele já viu, já viveu, sabe que é possível e que eles conseguiram tirar. Esse é o meu compromisso. Eu, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2026, eu quero estar numa reunião como essa com vocês, para dizer: fizemos aquilo que prometemos e muito mais, cumprimos aquilo que nos propusemos. E meu propósito é esse, é recuperar esse país imenso para 210 milhões de brasileiros, e por isso que nesse coração aqui não tem mais ressentimento, não tem mais mágoa. Eu só quero dizer para vocês: cada pessoa que participou do golpe de 2008 vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência, que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazista, para fascista e para quem não gosta de democracia. Um abraço, gente, parabéns a vocês, que Deus nos dê força para que a gente consiga aquilo que nos propusemos a fazer. Um beijo no coração das mulheres e dos homens.